Bom dia, paz seja convosco, glória a Deus. Eu desejo a você um excelente dia na presença do Senhor e já começando, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que Ele esteja nos ajudando, porque hoje a nossa aula é sobre que o Espírito Santo nos ensina a orar e nos ajuda a interceder. Então, nada mais certo do que pedir a ajuda dele nesta manhã para esta aula. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, mais uma vez estarmos juntos, unidos, aprendendo da tua palavra. Clamamos a ti por revelação, Senhor. Espírito Santo, nosso amigo, bom dia, seja bem-vindo em nossas vidas e que o Senhor revele, Senhor, os mistérios da Tua Palavra para que sejamos edificados, fortalecidos e que tenhamos as vitórias em tudo o que fizermos. Obrigada, Senhor, por mais esse dia e tudo seja feito para a Tua glória, para Teu louvor, para que Teu nome seja engrandecido. Amém. Então vamos lá? O Espírito Santo, até agora, nós temos visto as obras do Espírito Santo em nossas vidas, né? Ele agindo a partir do momento que ele vem habitar nas nossas vidas, quando aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, ele vem habitar na nossa vida e ele começa uma obra em nós, né? Aquele que começou uma boa obra, há de terminar, a gente sempre está em obra, mas a gente também precisa querer, né? Desejar, buscar, né? Ter momentos de intimidade, oração, leitura da palavra, para quê? Para que esta obra seja contínua em nossa vida, amém? Então nós já falamos que ele é o Deus conosco, nós não estamos sozinhos. Ele revela Jesus para nossas vidas, ele convence do pecado, ele é o nosso consolador, e hoje nós vamos falar que ontem falamos que ele nos guia na verdade, revela a palavra de Deus, e hoje nós vamos falar que ele nos ensina a orar e nos dirige à intercessão. E amanhã nós vamos falar que ele nos enche de poder e guia na sabedoria. Então todas esses itens são obras na nossa vida, como crentes, como filhos, como estamos crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, crescendo na nossa vida espiritual. E o Espírito Santo é o nosso ajudador, ele está conosco. E quando ele nos ensina a orar, vamos ver Lucas 11, 1 e 2. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A oração, irmãos, é a chave da vitória. É um jargão que a gente usa e é a verdade pura. Sem oração, não há vida cristã. Sem oração, nós estamos nos enganando como crentes. Quando dei aula no ITQ, eu dizia para os meus alunos que quem não ora está enganando a si mesmo, porque não está enganando a Deus. Ele não é nada, ele não é crente, ele não é nada, porque como que você pode dizer que você é crente em Jesus Cristo, um cristão que crê na palavra de Deus, que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, sem ter um relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito? E o relacionamento, uma das vertentes dele é a oração, né? Ela é muito importante. Todos os que querem seguir o Senhor sabem que a oração é parte essencial da vida do discípulo. É ela que vai nos ligar com Deus, é ela que vai fazer nós chegarmos até Ele, a colocar as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, né? É tanto que o próprio Jesus, ele tinha uma vida de oração intensa. Para quê? Para que ele era Deus, mas ele estava fazendo aquilo porque ele queria o relacionamento, ele tinha prazer no relacionamento com Deus Pai.
Ele sabia que os outros estavam observando ele e que ele estava dando exemplo para nós. Que ele fazia um milagre, ele ia orar. Ele falava com o povo, ele ia orar. Ele tinha noites em oração, passava noites em oração. Passava tempos no secreto, junto com o Pai, ouvindo a voz do Pai, ouvindo o direcionamento do Pai. Ele mesmo falava assim: eu não faço nada que o meu Pai não tenha me mandado, que eu não tenha visto ele fazer. E ele estava dando recado para nós: olha, eu tenho uma vida de oração, tenham também. Isso é a chave da tua vitória, a chave da minha vitória, né? E aí os discípulos dele começaram a orar, ver aquele hábito de oração, né? E eles o viam frequentemente procurando um lugar deserto para falar com o Pai. Secreto. Irmãos, como é bom nós termos um cantinho e todos os dias naquele canto nos encontrarmos com o Pai, com o Papai. Oh, aleluia! Como é bom, irmãos! Aquele lugar parece que fica impregnado da presença de Deus. E parece que o nosso Deus já nos espera lá. Já tem aquele lugarzinho preparado para a gente chegar lá e nos derramar na presença do Pai. Como é bom a gente saber que nós não estamos sozinhos. Que tem um Deus Todo-Poderoso nos aguardando para nos ajudar nos momentos das nossas fraquezas. Mas isso só é conseguido com o hábito da oração, com o hábito de estar na presença de Deus, buscando a face dele. Numa ocasião dessas de Jesus, eles pediram ajuda para Jesus. Eles olharam, observaram em todo o tempo de Jesus aqui na terra, e eles foram pedir ajuda dele. Nos ensina a orar. Como você faz? Quais as palavras que nós temos que dizer? Sabe por quê? Porque antes eles não tinham essa liberdade. Eles não tinham a liberdade de chegar junto a Deus Pai. Eles eram tudo muito formal, tinha que fazer sacrifício. Só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Eles não tinham a liberdade de chamar Papai. Pai, Pai nosso, meu Pai. Eles não tinham. E eles vendo aquilo que Jesus fazia, eles falaram: mas como que eu faço isso? Como eu chego diante do Senhor Yahvé, né? E assim, Jesus, de uma maneira bem simples, respondeu lá em Lucas 11, 2, 4 e Mateus 6, 9, 13, ensinando-lhes a oração do Pai Nosso. A oração que todos nós sabemos fazer. Mas ela não é um mantra. Ela não é uma oração que você tem que repetir. Mesmo porque é o Espírito Santo que nos ensina como devemos orar, né? Jesus estava ensinando as palavras para serem memorizadas, não assim para ser recitadas como mantra. Ele estava ensinando como chegar ao Deus Todo-Poderoso. Ele deu exemplo na oração do Pai Nosso dos itens que devem ser incluídos numa oração, que não devem ser esquecidos. Mas, diante disso, não é recitar uma coisa decorada, mas sim, dentro desses princípios, você ter a direção do Espírito. Ele vai te levar além, muito além. Ele vai incluir palavras, ele vai fazer você lembrar de coisas que devem ser oradas, vai lembrar de pessoas que devem ser incluídas na sua oração, vai lembrar de passagens da Bíblia a serem citadas, porque nós devemos aprender a orar a palavra. Orar a palavra já é orar a resposta da sua oração, porque a palavra alinha o seu pensamento com Deus, porque a palavra é a palavra do próprio Deus para nós. Então vamos hoje olhar um pouquinho sobre os itens que Jesus nos ensinou para orar, e a partir disso você vai ver que o Espírito Santo vai te levar a lugares mais altos. Amém? Então, como se diz?
item da oração do Pai Nosso diz assim, olha, primeira frase: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração começa reverenciando e glorificando a Deus Pai. Na Bíblia é repleta de orações, de relatos de homens e mulheres que começam as orações declarando a genuína reverência a Deus como o Criador e comandante do universo. Você está declarando que primeiro Ele é seu Pai. Não se esqueça disso. O Senhor Jesus estava ensinando para aqueles discípulos e para nós que nós podemos chamar Deus de Pai. Ele é o nosso Pai. E depois declarar que Ele reina, que Ele está no céu, né? E que Ele seja santificado através da nossa vida, através das nossas ações, através de tudo que nós somos. Nós devemos santificar o nome de Deus. Nós temos essa responsabilidade. Amém? E que Ele comanda todo. Ele fez os céus e a terra, Ele comanda o universo. Depois, no segundo parágrafo, diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, aleluia! Depois que nós reverenciamos ao Senhor, a gente busca a vontade de Deus, né? A oração é um instrumento, não é só de pedir. Chega lá, Deus é nosso mordomo, né? Preciso disso, preciso daquilo, abençoa isso, abençoa aquilo. Não. É um momento de colocarmos as nossas ansiedades, os nossos problemas, colocar as nossas dificuldades, porém, dizendo para Ele que, acima de tudo isso, que seja feita a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas, porque Ele, irmãos, conhece o todo, nós somos limitados, nós só vemos aquilo que está à nossa frente naquele momento. Ele não, Ele vê o todo, a paisagem completa. Ele sabe o que está para acontecer lá na frente, e talvez o que você esteja pedindo não está fazendo parte daquilo que Deus quer para a sua vida, e a gente tem que estar preparado para estar submissa à perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, porque o que vem do alto não traz tristeza e nem preocupação. Temos que aprender a aceitar o não de Deus também. Amém? Depois ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso ele quer dizer que nós temos que reconhecer a dependência de Deus para as necessidades físicas. O pão nosso cotidiano de todo dia, isso quer dizer a provisão de Deus para as nossas vidas, o suprimento de Deus das nossas necessidades, né? Aqui nós temos que demonstrar a verdadeira dependência de Deus em todos os sentidos. Jesus disse: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes tudo levai as suas petições diante de Deus. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe. Jesus disse assim: olha para as flores, olha lá para os lírios, eles não fazem nada, e nem Salomão tinha as vestes que aqueles lírios tinham. Os passarinhos saem, eles têm o alimento dele, Deus proveu o alimento para aqueles passarinhos. Então, para que nós não fiquemos ansiosos, então nesse item está dizendo: Senhor, o Senhor cuida de mim, eu descanso no Senhor, né? E a gente sabe e reconhece que precisamos de Deus em todas as nossas coisas. Ele que abre portas, Ele que fecha portas, Ele que supre, Ele que dá provisão, e nós estamos na dependência dEle. Amém? Depois ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí ele reconhece, irmãos, que nós precisamos de Deus nas nossas bênçãos, para nossas bênçãos espirituais. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar não é uma opção, perdoar é uma obrigação, né? É um mandamento de Deus. E quando nós não perdoamos, né, a gente também interrompe, nós estamos pecando, interrompe as nossas
orações com o Pai. A gente não precisa, temos uma diferença aqui. Perdão, precisamos perdoar e amar. Nós não precisamos conviver com aquela pessoa. Se você não tem afinidade, ter afinidade é uma coisa, perdoar e amar é uma obrigação, é outra coisa. A gente perdoa, a gente ama, mas se não dá para conviver junto, não tem como fazer. José perdoou, deu o melhor da terra do Egito para os irmãos dele, mas ele não conviveu com eles. Ele ficou lá na terra de Gozem e José ficou perto do faraó. Entenderam? Então, o perdão é imperativo. O amor de Cristo que derramado em nós faz a gente querer perdoar a pessoa. Amém? E depois, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos ainda no perdão, como nós não perdoamos se Jesus perdoou a mim e a você? Nós não somos melhores do que ninguém. Se nós olharmos para nós, se todos vissem o que Jesus nos perdoou, talvez hoje eu não estaria falando com você. Ou você nem queria chegar perto de mim pelos meus pecados. Mas ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário por mim, pelos meus pecados, e me perdoou e te perdoou. Então, não temos que acusar ninguém e muito menos achar que somos melhores do que alguém. Vamos perdoar. Perdoar é um ato de amor por você, pela outra pessoa e por você mesmo, porque você se torna livre. Vai te fazer muito bem perdoar. Amém? Próximo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós aí reconhecemos também que somos dependentes de Deus, não somos autossuficientes, não temos forças para resistir ao pecado. A luta é grande, carne e espírito. Se você não tiver a direção, a força do Espírito Santo de Deus na sua vida, você não consegue vencer. Mas você reconhece na oração que você precisa da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda do Espírito de Deus, te fortalecendo, te mostrando, te dando discernimento para saber aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem, te dando sabedoria para fazer escolhas, te revelando a palavra, lembrando da palavra para que você não peque. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? E você termina a oração dizendo assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você termina a oração reconhecendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, que tudo está nas mãos dele, o controle está com ele. Isto tudo, irmãos, direcionado pelo Espírito Santo, dá uma oração de quase meia hora. Não precisa inventar muita coisa. Se você seguir esses itens, Nelisa, eu não sei orar, eu vou orar, não sai nada. Né? As pessoas têm dificuldades, às vezes, em ficar mais do que 2 minutos de joelho, né? Já é demais. Se você falar, não, eu vou começar orando o Pai Nosso e pedindo ao Espírito Santo que Espírito Santo me ensina a orar, você vai ver que daqui a pouco você está mais do que 20 minutos. Irmãos, eu já cheguei a ficar 1 hora envolvida na oração tão grandemente que você nem perdeu a noção do tempo, né? Então, é tudo uma questão de desenvolver o hábito. A vida cristã é assim, aspirar crescente. Você começa pequenininho, daqui a pouco você vai crescendo, o Espírito Santo vai te revelando, vai te direcionando, daqui a pouco você perdeu a hora de tão maravilhosa que é aquele momento na presença de Deus. E para terminar, ele nos ensina a interceder. Ele, como se diz, intercede, né? Ele nos dirige na intercessão. Interceder é colocar no outro. Se você faz oração, automaticamente você faz intercessões por outras pessoas, se colocam na brecha. Irmãos, é imperativo que nós sejamos intercessores. Nós temos que orar pelas pessoas, né? A palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos enfermos,
né? Deveria estar contido na nossa oração. Precisamos orar pelos nossos enfermos, e isso é uma intercessão. Precisamos orar pela nossa igreja, pelos nossos dirigentes, pelos nossos governantes, pela nossa nação, pelo nosso povo. Nós precisamos ter clamor, arrependimento por todos os atos, o arrependimento pelos pecados, não só nossos, pedir por, como se diz, tem uma palavra que eu me esqueci, no lugar do outro, pedir perdão, né? E assim, isso é tão imperativo que lá em Ezequiel diz assim, ó, Ezequiel 22:30, busquei, Deus falando, busquei entre eles um homem que tapasse um muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Oh, glória a Deus, que triste. O Senhor buscou em todo lugar, Israel, uma pessoa para interceder, para se colocar na brecha, e ele não achou. Então, irmãos, vamos pedir ao Espírito Santo uma vontade de interceder, uma vontade urgente da intercessão, de oração, de estarmos na presença de Deus. Só assim, irmãos, nós vamos poder ter uma mudança na atmosfera espiritual da tua casa, da tua igreja, do nosso país, de todos os lugares que você está. Irmãos, Deus seja louvado pela tua vida. Amanhã nós temos a última obra que nós vamos ver, né? E que todos esses vídeos estejam sendo bênção, porque está sendo bênção na minha vida. Glória a Deus. E quero que Deus abençoe vocês, alcance cada um de vocês com essas palavras, e que isso tudo leve, que o Senhor possa estar trabalhando cada dia mais na vida de vocês. Em nome de Jesus, porque na minha Ele está. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Até amanhã.